Nesse vídeo vamos para o resultado e detalhes dos treinos de sexta-feira, pessoal, que marca o GP da Arábia Saudita 2025. E aí, quem foi o mais rápido? Por que foi o mais rápido? Onde e quando foi mais rápido? Também falaremos das atualizações importantes que algumas equipes trouxeram aqui para a Arábia Saudita. Analisaremos alguns pontos específicos para ter uma ideia de como foi e o que esperar da corrida aqui em Jeddah. Voltamos com os vídeos, pessoal, depois de quase uma semana sem postar vídeos porque eu estava super ocupado. Minha esposa viajou a trabalho e eu fiquei a semana inteira sozinho cuidando da minha filha, então não tive tempo para produzir vídeos. Mas agora tudo se normalizou, então conto com a sua força. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos, que tem muita coisa para falar sobre os treinos de sexta-feira. Comecemos rapidamente com as atualizações dos carros, documento oficial da FIA. Vamos lá, atenção pessoal, McLaren trouxe uma das suas primeiras atualizações, 2 itens que alteram a performance do carro, e um deles é o difusor traseiro, pessoal. Difusor traseiro é uma das peças mais importantes no desempenho da traseira do carro, na aerodinâmica traseira. E a explicação da equipe para essa alteração é justamente para ganhar performance aerodinâmica. De olho na McLaren, hein? Já estava rápido, imagine com isso aí. E a Ferrari, pessoal, não ficou parada não. Ela atualizou praticamente toda a parte traseira do carro. A asa principal, também que afeta o DRS, e a Bian Wing. Praticamente toda a peça que envolve a asa traseira foi alterada na Ferrari. Red Bull também trouxe atualização. Essa aqui é a terceira corrida seguida que a Red Bull atualiza seu carro. Red Bull ainda está naquela tentativa de tentar despiorar seu carro. E parece que estão conseguindo, certo? Aqui eles atualizaram basicamente a Bian Wing também, peça importante que compõe a aerodinâmica traseira do carro. E também atualizaram o capô do motor, mas o capô do motor não entra como peça de performance, beleza? Mercedes, de novo, não trouxe nenhuma atualização. Mercedes vem falando desde o começo da temporada que tem um carro muito equilibrado e está entregando bons resultados. E aqui para a Arábia Saudita, eles estão com bastante confiança de novo. Russell tá mirando um pódio. Aston Martin também atualizou a asa traseira, pessoal, a principal asa traseira. Alpine não atualizou. A Haas atualizou a asa traseira e também a asa dianteira. A Haas, equipe que vem se destacando aí no início dessa temporada, conseguindo pontos importantes. Bisaep Racing Bulls atualizou bastante também, 3 itens de performance. A asa traseira principal, a intermediária, que é a Bian Wing, falou para vocês, e os flaps da asa dianteira também. Williams não atualizou. E aí chegamos na Stake Sauber Fórmula 1, nossa equipe do coração, onde corre nosso piloto Bortoleto. Atualizou bastante, pessoal. 5 itens ao todo, e todos os itens são de performance. Balanço, aerodinâmica, atualizou completamente a asa dianteira, completamente a asa traseira e também partes do assoalho, que é a principal peça de performance na Fórmula 1. Então, Sauber vem com um carro bastante atualizado, expectativas em cima dela. Falamos das atualizações, agora vamos para o resultado primeiro do TL1. Repito para vocês, reforço para vocês, o resultado do TL1 não é muito significativo, pois acontece lá às 4h30 da tarde. Pista está bastante quente, quase 50 graus a pista. Já o TL2 é mais importante, pois acontece lá às 8 horas da noite, mesmo horário da qualificação, mesmo horário que começa a corrida. E a temperatura da pista é mais amena, 37 graus, por exemplo, foi este TL2. Mas vamos lá, só para vocês se localizarem, mostraremos o resultado do TL1. Gasly em primeiro, Norris, Leclerc, Piastri, Albon, Russell, Sainz, Hamilton, Verstappen, Tsunoda. No TL1, a princípio, as Red Bull ficou mais no mediano. Depois veio Lawson, Hülkenberg, Antonelli, Alonso, Durhan, Stroll, Berman, Ocon e Bortoleto, o mais lento de todos. Bem distante também do seu colega de equipe, Hülkenberg. Isso é preocupante, ficou mais de um segundo atrás. Beleza, agora vamos para o que mais importa, a TL2, e a partir do TL2 nós analisaremos a situação. Pessoal, já adianto para vocês que o Bortoleto não participou do TL2. Infelizmente, a Sauber teve problema de vazamento de combustível, justamente no treino, que é o mais importante de todo o fim de semana. Então, um golpe aí pesado para cima do Bortoleto, cuja equipe Sauber tem expectativa de pontuar nessa corrida. Mas, infelizmente, Bortoleto já começou com o pé esquerdo aqui. Torcemos e oremos por ele. Vamos lá. Resultado, então, do TL2. Esse aqui é bem importante, dá para considerar bastante. McLaren dominando. Já já vou entrar em detalhes sobre as curvas e nos setores que eles dominam, tá? E depois eu mostro o resultado de tempo. O tempo é muito importante, eu vou falar num caso à parte aqui. Pessoal, percebam que aqui está a posição dos pilotos, certo? E aqui os pneus que eles usaram durante todo o treino. Perceba, a maioria dos pilotos, sobretudo os principais, só testaram pneus macios e pneus médios.
A McLaren, principalmente, pessoal, quando rodou com pneus macios, só treinou qualificação. Eles estão focando em qualificação por enquanto. Mas uma coisa é certa, aqui no TL2, todos treinam ritmo de qualificação pelo menos uma vez, que foi o caso do Verstappen. Porém, a Red Bull treinou o ritmo de corrida com pneus médios 2 vezes, o que é curioso, porque a Red Bull está treinando o ritmo de corrida. Então, Verstappen está focando o seu carro para ritmo de corrida. Atenção nisso aí. Russell treinou apenas uma vez ritmo de qualificação e o restante ritmo de corrida. O Russell também focando aí em ritmo de corrida. Hülkenberg treinou 2 vezes ritmo de qualificação. Treinaria uma 3ª vez, mas infelizmente teve uma bandeira vermelha no TL2, já adianto para vocês, onde o TL2 foi interrompido, restando 8 minutos para terminar o treino e depois ele veio a terminar. O Tsunoda acabou batendo, mas foi uma batida bem triste, coitado. Última curva à esquerda, foi curvar para a esquerda, acabou batendo, olha só, na parte interna do muro. Aí quebrou a suspensão, o carro não virou e bateu forte aí do lado externo da curva. Destruiu bastante o carro, prejuízo para a Red Bull, hein? E depois dessa batida o treino terminou aí, restando 9 minutinhos para terminar. Então por isso que a maioria dos pilotos não conseguiu completar o treino com o último composto que iriam usar. Olha só, Norris, Piastri, Verstappen, Leclerc completaram apenas uma volta com o pneu. Ou seja, só completaram a volta de aquecimento. Não conseguiram fazer o teste de verdade com esses pneus. Desperdício de treino, hein? Hamilton lá atrás, 13º colocado, treinou 2 vezes ritmo de qualificação e depois tentou focar em ritmo de corrida, mas foi interrompido. Mas é curioso, pessoal, essa diferença do Hamilton para o Leclerc, hein? Atenção aí, Leclerc mais uma vez aí superando bastante o Hamilton. A Aston Martin lá atrás também, o Jack Durham, novato, que precisa entregar resultado lá atrás também, e o Berman não se achou no circuito por enquanto. Mas perceberam a diferença? No TL2, que é o mais importante, somente o Verstappen e o Russell, entre os principais pilotos, focaram em ritmo de corrida. Mais em ritmo de corrida do que em ritmo de qualificação. O Russell principalmente está focando muito em ritmo de corrida. Atenção na Mercedes então. Agora vamos para o tempo. O tempo aqui tem uma curiosidade à parte, tá? Norris foi mais rápido, 28.2, é um temporal. Por quê? Porque no ano passado, pessoal, o mais rápido no TL2, por incrível que pareça, foi o Alonso, 1.28.8. A melhor Mercedes, a de Russell, fez 1.29.0. E o Verstappen, 1.29.1. A melhor Ferrari também fez 1.29.1. Então o tempo de 1.28 é um temporal. Leclerc, melhor Ferrari, 1.28.7. Verstappen, 28.5. O Sainz, 1.28.9. Sainz andando muito bem. Então o pessoal tá quase 1 segundo mais rápido do que o tempo deles do ano passado. E tem uma explicação técnica dos pneus para isso. Este ano, 2025, a gama de pneu que a Pirelli disponibilizou é mais macio do que o ano passado, pessoal. Ano passado foi C2, C3 e C4. Esse ano é C3, C4 e C5. Quanto mais próximo ao C6, mais macio é o pneu. Então, para este ano, a Pirelli colocou um composto mais macio, o que, tecnicamente, só disso aí já pode tornar os carros de 2 até 4 décimos mais rápidos. E a Pirelli também está apostando numa gama mais macia, porque pneu mais macio se desgasta mais rápido, assim, a pista, a corrida inteira poderá ter até 3 pitstops. Mais competição pra gente. E aqui tem um vislumbre muito mais técnico sobre isso. A McLaren, comparando o resultado do TL2 do ano passado para este ano, a McLaren melhorou 1.3 segundos. É muita coisa, pessoal. A Williams também fenomenal. A melhora dela, 8 décimos. Red Bull, terceira equipe que mais melhorou, tá? Isso aqui é curioso. Curioso ao mesmo tempo que impressionante. A Sauber também melhorou bastante. Isso aqui é um indicativo muito pleno que as atualizações que a Sauber trouxe deu muito certo. Ferrari aqui melhorou 4 décimos. Alpine também 4 décimos. Racing Bulls apenas 3 décimos. Haas 2 décimos. A Mercedes apenas 1 décimo, menos que isso ainda. Deve-se pelo fato que eles focaram em ritmo de corrida e não completaram muitas voltas rápidas. Atenção nisso aí. E a Aston Martin simplesmente regrediu, ficou mais lenta. Lembra que no ano passado a Aston Martin começou muito rápida e depois ela foi regredindo durante o tempo. Mas não é a primeira corrida desse ano que a Aston Martin regressa em relação ao ano passado. A Aston Martin está com um início péssimo nesse ano. Setores, pessoal. McLaren dominou todos os setores. Norris mais rápido no primeiro e no segundo e Piastri mais rápido no terceiro setor, mas a diferença para o Piastri e para o Norris, no caso, foi de apenas 5 milésimos. Verstappen tá por aqui, pessoal, tá se colocando entre as McLarens. Será que o Verstappen vai conseguir desafiar as McLarens aqui no circuito de Jeddah, que mais pra frente nesse vídeo vou falar pra vocês de algumas características desse circuito, que podem favorecer e muito o carro da Red Bull. E desfavorecer o carro da McLaren é mais ou menos como seria lá no Bahrein. Mas aqui em Jeddah, esse efeito de favorecimento técnico para o carro da Red Bull é muito maior. Tsunoda também impressionou o pessoal, olha só, ele aqui acompanhando bastante o Verstappen no setor 1. Leclerc um pouco lá atrás,
O Hamilton, um dos mais lentos no setor 1, hein? Só que é ruim. Setor 2, o Verstappen é o mais próximo das McLaren, Leclerc está próximo e o Russell também. Huckenberg impressionando aqui no setor 2. E setor 3, Leclerc, Verstappen e Huckenberg ali mais próximo das McLarens. Hamilton tá lá atrás e Tsunoda também. Velocidades, pessoal. Atenção para o Huckenberg, hein? De novo, a Sauber é um dos carros mais velozes nos testes. Sabe o que isso mostra, pessoal? O tamanho da deficiência, da defasagem aerodinâmica que tem o carro da Sauber. Se um carro é muito veloz, logo ele tem pouco downforce, pouca aerodinâmica. E não é a primeira vez nesse ano que a Sauber se demonstra ser muito veloz no circuito. Isso, na verdade, é um ponto muito negativo, tá? Pode ser muito veloz na reta. Num circuito que praticamente não tem reta, complicado. Agora, olha esse equilíbrio técnico. Verstappen e Tsunoda, mesma velocidade. Sainz, Gasly, Hamilton, mesma velocidade. Isso aqui é o equilíbrio de downforce. E o interessante é que, mais uma vez, as Red Bulls e as Ferraris, de Hamilton sobretudo, são as mais velozes. Na corrida passada foi a mesma coisa. As Mercedes têm um equilíbrio aqui entre velocidade e downforce, e as McLaren, mais uma vez, entre as principais equipes, as mais lentas. Porque a McLaren tem muito downforce, é um carro muito bom nas curvas de baixa velocidade. Eficiência do DRS, pessoal. O DRS mais eficiente é da Sauber, ganha 31 km por hora. Da Red Bull e Mercedes ganham 27 km por hora. Ferrari ganha 25 e a McLaren ganha 24 km por hora. Agora vamos falar sobre a curva 22 e 23. Sim, essa pista tem muita curva. Ao todo 27 curvas, a 27ª é a última, tá? Pessoal, curva 22... e curva 23, que é basicamente colada na curva 24. Essa curva aqui é muito importante, porque é uma curvinha de média alta velocidade que antecede um fechamento de DRS. Então o carro vem em muita velocidade nesse trecho aqui, ó. E carro que é bom faz a curva 22 sem tirar o pé. Então se o carro é bom nesse setor aqui, nesse específico trecho, muito provavelmente ele vai ser o carro mais veloz de toda a corrida. E o resultado não poderia ser diferente. McLaren é a mais veloz. Segunda mais veloz é a Mercedes, 40 milésimos ou meio décimo atrás. Ferrari também está interessante, hein? Tem bom downforce. A Alpine impressionando. A Alpine que conseguiu acompanhar por vezes a McLaren em alguns setores. Nos setores mais travados lá no Bahrein, aqui não é diferente. A Alpine entre as equipes do fundo conseguiu esse ano entregar um carro muito bom de curva, que está superando, por muitas vezes, Ferrari e Mercedes. Red Bull está no meio termo. Não está tão atrás, mas está perdendo. E muito ainda, viu? 1/10 é muita coisa, em apenas 2 curvas. Estamos falando de 2 curvas. A Haas está no meio, Racing Bull está acompanhando a Haas ali, o Williams um pouco mais lenta, e é claro, as equipes que menos têm downforce, que menos têm carga aerodinâmica, são as mais lentas. Kick Sauber e Aston Martin, então, nem se fala, né? Aston Martin está fazendo hora esse ano, não é possível. Entenderam por que Huckenberg tem tanta velocidade na reta, mas quando chega na curva, não consegue fazer a curva na velocidade que os seus principais concorrentes. O carro não tem downforce. Entendeu como uma coisa leva a outra? Deixa o like no vídeo, pessoal. Aqui a análise é bem técnica para vocês. Vamos lá então, para vocês visualizarem. Curva 22 e 23, ó. DRS aqui está ativado. A velocidade, 300. Aí esquerda, direita, acabou. É este o setor. Vamos lá de novo, ó. 22... 23, muitos perdem o controle aqui, tá? E aí vem mais uma zona de DRS. Ou seja, quem fizer essa curva rápido vai entrar com mais velocidade na próxima zona de DRS. Essas 2 curvinhas são importantíssimas, principalmente para quem vai querer ultrapassar nessa zona aqui, que normalmente é o que ocorre. Então veja bem, ó, o carro vem com o DRS aqui, desativa o DRS, faz a curva 22, 23, 24 e aí abre de novo o DRS nessa reta curva. É aqui que a maioria das ultrapassagens acontecem. Agora atenção aqui, essa é a parte mais importante do vídeo. Simulação de qualificação, dados obtidos da própria Fórmula 1, tá? Prezo sempre pelas minhas fontes. Pessoal, McLaren na qualificação, teoricamente pelos dados apresentados até agora e na simulação é para fazer a pole, só que a Red Bull tá próxima. 1/10 atrás ali. Mercedes vem 2/10 atrás e a Ferrari ali 2,5 atrás. A Alpine tem chance de ficar no top 10 de novo. A Williams também. Alpine e Williams já vêm aí namorando o top 10 na qualificação há muito tempo, né? A Sauber, finalmente a Sauber, pelo que foi apresentado, vai ter uma reação, pode ter uma reação para essa corrida, superando a Racing Bulls, Aston Martin e Haas. A Haas é a mais lenta na qualificação na simulação da própria Fórmula 1. Agora, simulação de corrida. Lembra que a Mercedes focou bastante em simulação de corrida?
Tá explicado aqui para vocês. Mais uma vez, é claro, a McLaren é mais rápida na corrida e a Mercedes logo atrás, prontinha para desafiar a McLaren. Ferrari 2,5 décimos mais lenta e Red Bull quase 3 décimos mais lenta, uma diferença que não surpreende a gente. A Red Bull lá no Bahrein foi 3 décimos mais lenta de defasagem, basicamente, comparando com as principais equipes. A Alpine surpreendendo de novo e a Williams também surpreendendo mais uma vez aqui, se colocando que com esse resultado de simulação de corrida vai conseguir colocar seu carro no top 10 de novo. A Aston Martin pode surpreender, a Haas, Kick Sauber e a Racing Bulls parece como a mais lenta na corrida? Não faz sentido. Se pegarmos com base nas corridas anteriores, Racing Bulls conseguiu imprimir um ritmo interessante de corrida. Isso evidencia pra gente o quê? Que essas informações na simulação têm uma margem de erro muito grande. Mas a própria Fórmula 1 fornece, então devemos considerar. Agora, olha esse gráfico de performance. Isso aqui é muito curioso, pessoal. Atenção, aqui está dividido entre curvas de baixa velocidade, que são pouquíssimas, curvas de média velocidade, curvas de alta velocidade e as retas. A equipe a ser batida é a McLaren, correto? Então, essa comparação é contra a McLaren. Qual que é a defasagem das equipes para a McLaren aqui? Nas curvas de baixa velocidade, todas as equipes são bem mais lentas que a McLaren na simulação. A Ferrari quase 4 décimos mais lenta. Tem equipes como Alpine e Williams quase meio segundo mais lenta. Nas curvas de baixa velocidade, pessoal, Red Bulls e Williams uma das poucas que fica mais próxima da McLaren. Agora, nas curvas de média velocidade, aí fica diferente. A Red Bull e a Mercedes, as únicas equipes que conseguem superar a McLaren nas curvas de média velocidade. Isso é interessante. Agora, nas curvas de alta velocidade, lembra que eu venho desde o começo da temporada falando para vocês que o forte da Red Bull é a curva de alta velocidade? Pois é, mas depois que a McLaren atualizou seu carro, nem nas altas velocidades a Red Bull consegue superar a McLaren. É somente nas médias velocidades. A única equipe nas curvas de alta velocidade que consegue superar a McLaren é a Ferrari. Mas a Red Bull e a Mercedes fica muito próxima, tá? A diferença aí é de menos de meio décimo. Ou seja, em alta velocidade dá para acompanhar a McLaren, mas nas baixa velocidade, meu amigo, esquece, a McLaren humilha todas as outras equipes. Agora nas retas, e aí, Red Bull tem muita velocidade nas retas. Ela e a Sauber é a única equipe que consegue ser mais rápida que a McLaren nas retas. Isso é bem curioso. Informações bem legais, né? É, pessoal, padrão canal Treta F1. E aqui nós temos uma representação comparando os pilotos em laranja, Norris, Piastri em branco e em azul, Verstappen. Perceba que justamente na grande reta dos boxes com o DRS, Verstappen é mais rápido. Em pequenos trechos das curvas de média velocidade, como na 5, 6, 7, 8 e na 14, Verstappen é mais rápido. Aqui nesse trecho também, nessa ponta, Verstappen é mais rápido, porque é uma reta, né, tem velocidade. E tecnicamente, em todo o restante da pista, as McLaren superam o Verstappen. Sobretudo nas curvas 22 e 23, né, pessoal? Aí não tem nem como, né? Mas Verstappen sai muito rápido na abertura do DRS, antes da curva 25. Isso é bem interessante. Mas logo depois, as McLaren o superam. Mas lembro a vocês que o aerofólio do Verstappen não é tão flexível quanto o aerofólio das McLaren. Pessoal, nos vídeos eu também gosto de passar o feedback dos pilotos, a entrevista deles. Só que esse vídeo já tá muito longo, galera. Então eu vou deixar para ler para vocês a opinião dos pilotos na live que iremos fazer no sábado às 14 horas, onde vamos transmitir ao vivo a qualificação, tá bom? Então eu começo a live um pouco mais cedo, por volta das 13h45, 13h50, e aí eu já passo para vocês qual é a opinião, a expectativa de cada um dos pilotos ou dos principais pilotos sobre a qualificação e a corrida, beleza? Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas é isso, já tá muito tarde já, agora são 8 horas, tô finalizando. Talvez eu vou postar umas 9 horas da noite, já tá bem tarde, mas vocês passarão aí o dia de sábado assistindo o vídeo. Pessoal, muito obrigado, tamo voltando com força, fortalece a gente, Deus abençoe vocês, até amanhã.